verdade. Antes de mais, agradecer ao CDS esta disponibilidade para fazer a troca na ordem das intervenções. Cumprimentar o Sr. Presidente do IRU, o Sr. Arquiteto Vítor Reis, e a questão que nós queremos colocar aqui tem a ver com a questão central. O regime de renda apoiada é um regime desajustado da realidade. E todos os partidos, se calhar não genuinamente, alguns deles que tendo estado no governo podiam ter revisto este regime nos últimos 20 anos, mas não o fizeram, mas todos os partidos, num momento ou outro, reconheceram que se baseava em critérios socialmente injustos. Nós temos apresentado, nós, Grupo Parlamentar do PCP, ao longo dos anos, diversas iniciativas legislativas no sentido da revisão deste regime e, infelizmente, todas elas foram rejeitadas pela maioria da altura, agora ou nos governos anteriores. Há 3 semanas apresentamos um novo projeto de resolução sobre a renda apoiada, que recomenda ao Governo que proceda com a máxima urgência à revisão deste regime, introduzindo critérios de maior justiça social na determinação do valor da renda apoiada. E recomenda ainda que até à entrada em vigor do novo regime de renda apoiada se suspendam os aumentos das rendas das habitações sociais. Esta é uma iniciativa necessária porque a Assembleia da República aprovou aqui, como já foi referido, resoluções no sentido de recomendar ao Governo a revisão do regime de renda apoiada, e isto foi há 640 dias e até o momento o Governo ainda não procedeu à revisão do regime de renda apoiada no sentido de introduzir critérios de maior justiça social. Eu gostaria de relembrar aqui, não sei se o Sr. Presidente do IRU conhece, um projeto de resolução do CDS da anterior legislatura, do final da anterior legislatura, assinado por 21 deputados, entre os quais a atual Ministra Assunção Cristas, na altura deputada, e que diz o seguinte, eu vou citar textualmente. O regime de renda apoiada assenta em critérios de grande insensibilidade social e, por esse efeito, tem conduzido ao aumento de rendas de forma desmesurada e desapropriada, provocando, e continuo a citar, aumentos abruptos e significativos das rendas, em alguns casos superior a 800%, que se tornam insustentáveis para os agregados em situações económicas mais fragilizadas e muitos em situação de desemprego. E concluir recomendando ao Governo da altura, do PS, que revise com urgência o regime de renda apoiada. Passaram-se, este Governo está em função há 2 anos, e este regime, cuja revisão era urgente proceder na altura, continua por rever. E apesar disto, o IRU continua a aumentar as rendas. Apesar de a Assembleia da República ter recomendado a revisão deste regime, considerando socialmente injusto, a Ministra, na anterior legislatura, ter subscrito um projeto de resolução neste sentido, ter informado aqui há 2 semanas, no dia 11 de junho, que estava quase a apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei para a revisão do regime de renda apoiada, e apesar disto, neste quadro de fundo, o IRU continua a atualizar as rendas, aplicando aquele regime que é exatamente um regime que todos consideram socialmente injusto. E a pergunta que eu lhe queria colocar é apenas uma pergunta, é a seguinte. O IRU está a atualizar as rendas por sua própria iniciativa ou recebeu instruções da Ministra para proceder a essas atualizações? Uma pergunta direta, clara, pedir-lhe uma resposta direta e clara. Muito obrigado.